Olá pessoal, tudo bem aí? Para quem não me conhece, sou o professor Flávio Monteiro de Barros. Nós vamos fazer a revisão aqui de duas matérias. Primeiro, o direito empresarial. Vamos começar com o direito empresarial, tá? Depois eu vou falar de direito constitucional. Mas vamos lá. Direito empresarial. É títulos de crédito, tá? Quais são os princípios dos títulos de crédito, do direito cambial? Estão lembrados? Cartularidade, literalidade e autonomia. Ok. Pergunta fácil. Muito bem. O que é o princípio da cartularidade? Cártula. Olha aqui, cártula, papel. Só pode exercer os direitos quem tem o título original. Só pode exercer quem tem o título original na mão. Ah, eu quero executar com a fotocópia. Não pode. Quer executar com a fotocópia, você não vai poder. Você quer executar? Leva o original. Ah, eu quero protestar, vou levar a fotocópia autenticada. Não pode. Tem que levar o original. Então esse é o princípio da cartularidade. Só pode exercer o direito quem tem o papel na mão. Por isso que é perigoso você deixar a pessoa olhando o título de crédito, o devedor pega, engole e acabou. Sai correndo, rasga, não é? Você tem que deixar ele olhar, mas fica de olho. Tranquilo? O outro princípio é o princípio da literalidade. Literal é aquilo que está escrito. Significa, só vale o que está escrito no título. Só tem valor o que está escrito no título. Ah, eu paguei. Pagou? Ou então pega o título de volta. Ah, mas ele não me devolveu o título. Lança o recibo no título. Pagou? Lança o recibo no título. Ou pega o título, ou lança o recibo no título. Ah, mas eu fiz um recibo por escritura pública. Não tem valor. Perante terceiros não tem valor. Só vale o que está no título. Ah, eu vou avalizar esse título. Você vai avalizar? Você tem que escrever o aval no título. Porque se você escrever o aval fora do título, isso não é aval. Você quer endossar? Você tem que escrever no título. Porque se você endossar fora do título, ainda que por escritura pública, não tem valor. Por isso que é o princípio da literalidade. No título de crédito, tudo tem que ser lançado no título. Não adianta lançar fora do título por escritura pública que não tem valor isso. Perante terceiros não tem valor. Entenderam o princípio da literalidade? Certo? Bom, depois nós temos o princípio da autonomia. Autonomia é independência. Não é autônomo, é independente. Autonomia é a independência das obrigações constantes no título. Se uma obrigação for nula, a outra é válida. Se uma for nula, a outra é válida. Ah, um menor de 16 anos emitiu uma nota promissória. É nula para ele, não é isso? Para o menor é nula, porque ele não pode emitir nota promissória, é absolutamente incapaz. Menor de 16 emitiu a nota promissória e eu avalizei. Teu aval é válido. A obrigação do menor é nula, mas teu aval é válido, você vai responder. Esse que é o princípio da autonomia. Quando se anula uma obrigação, anula só aquela, as outras não. Entenderam? Então, o título de crédito, ele tem um regime jurídico bem diferenciado. Bem diferenciado dos negócios jurídicos, de um modo geral, né? É bem diferente o regime jurídico do título de crédito. Entenderam? Tá? Entenderam o princípio da autonomia? Muito bem. Então, imaginemos o seguinte, olha. O sujeito comprou cocaína com cheque. Ele, o sujeito entre as partes, a pessoa não vai poder executar esse cheque, porque a obrigação é nula. Entre as partes é nula. Mas se passa o cheque para um terceiro, esse terceiro pode executar o cheque. Não vai poder falar, mas foi cocaína. Foi cocaína, você só pode falar entre as partes. Você não pode falar perante terceiros. É a independência. Isso é o princípio da autonomia. Entenderam? Ficou claro? Ok, muito bem. Bom, são os três princípios básicos aí. Temos títulos de crédito de modelo livre e de modelo vinculado.
Modelo livre está relacionado ao formato do título. O formato. Isso é um modelo livre. Quer dizer, eu posso arrancar uma folha de caderno e fazer um título de crédito aqui. Isso é um modelo livre. Eu quero fazer ele quadrado, redondo, retângulo. O modelo é livre. O formato é livre. Modelo livre significa a estética é livre. A estética é livre. É isso que é modelo livre. O formato pode ser uma bola, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo. É livre. É o caso da letra de câmbio e nota promissória. Letra de câmbio e nota promissória, modelo livre. E temos os títulos de modelo vinculado. Modelo vinculado é quando tem que ter a estética que a lei prevê. Então, tem a estética. Então, o cheque, todo cheque, vocês perceberam que é tudo igualzinho? Tudo o formato de um retângulo, a assinatura tem que estar do lado direito. Isso é a estética do cheque. Você não pode querer, quero fazer um cheque com uma estética diferente. Não pode. É modelo vinculado. Então, modelo vinculado, cheque e duplicata. Cheque e duplicata tem um modelo certo. Cheque, a lei, inclusive, é rigorosa. Até o tipo de papel é regulado. Ficou claro? Então, modelo livre e modelo vinculado. Entenderam a diferença? Ok. Muito bem. Temos ainda título de crédito causal e não causal. O que é o título de crédito causal? Causal é o que só pode ser emitido para um determinado negócio. Só pode ser emitido para aquele negócio. Qual que é o título causal? Duplicata. A duplicata mercantil, você só pode emitir para compra e venda mercantil. Duplicata mercantil é para compra e venda entre empresários. Compra e venda entre empresários. Duplicata mercantil. Tá? É só para compra e venda mercantil. Quero fazer um contrato de permuta e emitir duplicata. Não pode. Quero fazer uma locação e duplicata. Não pode. Duplicata mercantil é só para compra e venda mercantil. Você não pode emitir a duplicata para outro negócio. Aliás, é crime. É crime. Emitir duplicata sem que haja uma compra e venda mercantil, que é uma duplicata fria, é crime. Não pode emitir duplicata sem que haja uma compra e venda mercantil. E tem a duplicata de serviço, que é para prestação de serviço, que é outro tipo de duplicata. Agora, o título de crédito não causal ou abstrato é o que pode ser emitido para qualquer fato. Não causal ou abstrato. Pode emitir para qualquer tipo de negócio. É o caso do cheque, nota promissória, letra de câmbio. Você pode emitir para qualquer tipo de negócio. Cheque, você quer pagar uma dívida? Um cheque, não é isso? Não precisa ser um negócio específico, tá? É mais livre, vamos dizer assim. Tranquilo? Ótimo. Vamos falar um pouquinho de endosso. O que é endossar o título? O que é endossar? Endossar é transferir a propriedade do título. Isso que é endossar. Transferir a propriedade de um título de crédito. Ok? Então, evidente que só vai poder endossar quem for o proprietário do título, né? Você não vai poder endossar se você não é o proprietário. Então, eu tenho um cheque aqui, então eu posso endossar. Então, o endossante é o proprietário do título. Endosso é isso. Transferir propriedade do título de crédito. Isso que é endosso. E o endossante, ele responde pela solvência do devedor, responde pelo pagamento. Ele é devedor solidário. Ele é devedor solidário. Se eu endossei, eu respondo por esse título. Entenderam? Mas eu quero endossar e eu não quero responder. Quero endossar, mas não quero ter responsabilidade. Daí tem uma saída jurídica para isso. Você coloca no título, você escreve. Escreve isso que eu vou falar para vocês. Lança essa expressão no título. Sem garantia. Se tiver essa expressão no título, escreve. Escreve no título. Sem garantia. Se o título tiver essa frase, sem garantia, você endossa e não responde por pagamento. Tá? É só escrever isso. Sem garantia.
Essa é uma dica, para não responder por pagamento. Entendeu? Daí não vai responder pela solvência. É o chamado endosso sem garantia. É só aparecer essa expressãozinha, sem garantia. Você e assina embaixo, você não responde. Tá? Então, endossar é transferir o título. Então, nós temos endosso em branco e endosso em preto. O endosso em preto é quando você identifica o endossatário. Você escreve o nome dele. Você coloca assim, pague-se a João da Silva. Você escreveu isso. Pague-se a João da Silva, ou endosso para João da Silva. Coloca essa expressão, pague-se para João da Silva, ou endosso para João da Silva. Você escreveu o nome dele. Isso é o endosso em preto. Endosso em branco é quando você não identificou. Você não identificou para quem? Você só assinou, ou então colocou pague-se. Pague-se, mas não disse para quem. Entendeu? Bom, a questão do local do endosso. Como que eu faço para endossar? Basta assinar o verso do título. A tua assinatura no verso é endosso. Assinou no verso, isso já é endosso. Você não precisa dizer para quem. Você não precisa fazer mais nada. Assinou no verso e entregou. Isso já é endosso. Tranquilo? Agora eu quero endossar, se você quer assinar na frente, no rosto do título, você tem que colocar a expressão pague-se. Pague-se. E assina. Então, no verso, basta assinar. No rosto, pague-se e assina. Agora, pague-se a João da Silva, endosso em preto. Ou pague-se, endosso em branco. Ou simplesmente só assinou no verso, endosso em branco. Endosso em branco você não identifica para quem você está transferindo. Ficou claro? Simples assinatura, ou então pague-se e assinou. Isso é um endosso em branco. Bom, qual o efeito do endosso em branco? O efeito do endosso em branco é que o título se transforma em título ao portador. Isso é o efeito do endosso em branco. Título ao portador. Título ao portador significa, daqui para frente, para você transferir, você não precisa assinar mais. Título ao portador, para você transferir, é só entregar. Título ao portador, para transferir, basta a entrega. Basta a tradição. Entenderam o que é um título ao portador? Quer dizer, título ao portador, para transferir, está aqui o título. Isso que é o título ao portador. Então, quando tem um endosso em branco, você transfere sem precisar endossar, porque se você endossar, você responde pelo título. Lembra que eu falei? Quem endossa, responde. Bom, como agora é endosso em branco, eu não vou assinar mais nada, só vou pegar e tó. Título se transforma em título ao portador, se tem um endosso em branco. Entendeu? Apesar que agora vocês já descobriram a dica, né? Para o endossante não responder, é só colocar, pague-se sem garantia. Daí você não vai responder, que é o endosso sem garantia. Tranquilo? Endosso parcial. Endosso parcial. Que é quando você quer transferir só uma parte do título. Então, um título de 100 mil, você quer transferir 70 mil. É nulo. É nulo. Não pode ter endosso parcial. Endosso parcial não pode ter. Entenderam? Porque o título de crédito tem um negócio do princípio da cartularidade, não é isso? Só vai poder exercer o direito quem está na posse. Como que você vai? O título vai ficar com quem? Entenderam? Não tem como. Então, endosso parcial é nulo. Outro. Endosso póstumo ou tardio. O que é o endosso póstumo ou tardio? Alguns chamam endosso impróprio, mas sempre cai essa expressão, endosso póstumo. É endossar um título já protestado. É endossar um título já protestado ou após o prazo para protestá-lo. Cuidado, endosso tardio não é endossar um título após o vencimento, hein? Cuidado. Não é o endosso após o vencimento. Não é isso que é endosso tardio. Não é endosso após o vencimento. Tá? É você endossar após o protesto. Ou após o decurso do prazo para protestar. Resumindo, endossou um título protestado. Você está transferindo aí títulos já protestados. Isso que é o endosso póstumo. Não, prescrito não. Prescrito vai ser póstumo porque já decorreu o prazo para protesto também. Entendeu?
A questão do endosso póstumo é o seguinte: o endosso póstumo, ele não segue o regime do endosso, ele segue o regime jurídico da cessão de crédito. Ele segue o regime jurídico da cessão de crédito. Quando você transfere, cessão de crédito também é transferir a propriedade de títulos. Quando for título de crédito, a transferência de propriedade chama-se endosso. Mas se você endossar um título já protestado, essa transferência, embora tenha o nome de endosso, vai seguir o regime jurídico do título da cessão de crédito. Endosso póstumo tem esse efeito. Segue o regime da cessão de crédito. Vamos falar um pouquinho de aval. Aval é uma garantia dada por um terceiro. Terceiro que assina o título lá. Uma garantia que o terceiro dá, de pagamento. Perceba a diferença de endosso e aval, né? O endosso é a transferência. Então, quem endossa é o proprietário do título. Já o aval, não. O aval é um terceiro. Aquele amigo. Chamou teu sogro lá para avalizar um título. Não é isso? Aqueles convites bem agradáveis, né? Para ser fiador, para ser avalista. Entenderam? Então, aval é isso. É uma garantia dada por terceiro. E como que eu faço para avalizar? Basta o terceiro assinar no rosto do título. Basta assinou no rosto, já é aval. Assinou na frente, avalizou. Ah, mas só tem assinatura, já é aval. Mera assinatura. Mera assinatura, já é aval. E no verso? No verso, tem que escrever por aval. Por aval. E assina. Entenderam? Por aval. E assina. Então, o aval, assinou no rosto, já é aval. No verso tem que escrever, por aval. Tranquilo? Muito bem. O aval também pode ser em preto, pode ser em branco. Aval em preto, estou avalizando para fulano de tal. Por aval de fulano. Aval em branco é quando você não diz. Simplesmente assinou, você não está dizendo quem que você está avalizando para quem. Porque às vezes o título tem vários devedores. Se tem vários devedores, você está avalizando para quem? Quem que é o beneficiário do aval em branco? Vamos lá. O beneficiário do aval em branco é o sacador do título. O beneficiário do aval em branco é o sacador do título. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui, amigos? Tudo bem. Letra de câmbio. O que é letra de câmbio a certo termo da vista? Letra de câmbio a certo termo da vista. Sempre cai também. É aquela que o prazo de vencimento começa a contar do aceite. Então, por exemplo, essa letra de câmbio se vencerá 6 meses após o aceite. Então, se consta isso. Vence 6 meses após o aceite. É uma letra de câmbio a certo termo de vista. Certo termo de vista. Que começa a contar da data do aceite. Então, a letra de câmbio se vence 6 meses após o aceite. Entenderam? E letra de câmbio a certo termo de data? O que é letra de câmbio a certo termo de data? É a que se vence a contar do saque. Então, essa letra de câmbio se vence 6 meses após o saque. Então, se constar, vence 6 meses após o saque, letra de câmbio a certo termo da data. 6 meses após o aceite, letra de câmbio a certo termo da vista. Entenderam a diferença? Letra de câmbio a certo termo da data, conta do saque. Vence 6 meses após o saque. Letra de câmbio a certo termo da vista, conta-se do aceite. Então, vence 6 meses, vence 1 ano após o aceite. Daí tem a letra de câmbio à vista. À vista é que é para já, né? Para já. Essa não tem nem aceite. À vista já apresenta para pagamento. E tem letra de câmbio em data certa. Data certa é quando tem uma data do calendário. Vence no dia tal. Entenderam? Então, letra de câmbio à vista, vence imediatamente. Acerto em data certa, é a data do calendário. Acerta o termo da data, conta do saque. Certo termo da vista, conta do aceite. Tranquilo?
Muito bem. Vamos falar um pouquinho de falência. Vamos lá. Falência. Para requerer a falência com base na impontualidade, impontualidade é requerer falência por falta de pagamento. Tá? Se você vai requerer a falência, falta de impontualidade, você tem que protestar o título. Protesto específico, não é qualquer protesto, tem que protestar para fins falimentares. Você tem que ir num tabelionato de protesto e diz, ó, quero protestar para requerer a falência, quero fazer o protesto para fins de falência, tem que protestar o título. E tem que ser dívida acima de 40 salários mínimos. Tá? Dívida acima de 40 salários mínimos. Então, tem que protestar e tem que ser uma dívida acima de 40 salários. A lei de falência dificultou, né? Porque a falência na prática, antigamente, qualquer valor podia requerer falência. Então a falência virava uma ação de cobrança. Daí a lei de falência dificultou um pouco e exige uma dívida mais alta, acima de 40 salários mínimos, para poder pedir falência. Tranquilo? Muito bem. Depósito elisivo ou elisão. O que é depósito elisivo ou elisão? É quando o empresário, né, o réu da ação de falência, ele, no prazo de defesa, ele vem e faz o pagamento. Isso é o depósito elisivo. Ele vem e paga. Paga com todos os... com as multas, com juros, honorários advocatícios. Ele paga o principal e os acessórios. A falência nada mais é que uma ação. É uma ação de falência, parecida com ação de cobrança. Né? Então, mas é uma ação de falência. No prazo de defesa, ele vem e paga. Isso é o depósito elisivo. Esse depósito evita a falência. Se feito o depósito, não se pode decretar falência. Com base na impontualidade. Com base em falta de pagamento. Depositou, não se pode decretar falência com base na impontualidade. Quer dizer, o réu, né, ele pode simplesmente depositar. Se depositar, acaba não falar mais nada, acabou o processo. Tá? Agora, na prática, o que costuma ser feito? Ele deposita e se defende. Ele pode fazer isso. Eu vou depositar, mas eu vou me defender também. É uma estratégia que ele usa. Ele deposita e se defende, porque daí não pode ser decretada a falência. Se o juiz não acolher a defesa, a falência não é decretada. Entendeu? Então, por cautela, ele deposita. Oi? É uma garantia, exatamente. O depósito aí vai servir como uma garantia para evitar falência. Ele pode simplesmente depositar, não se defender, daí acaba o processo. Pode se defender sem depositar, daí ele corre risco. Corre risco de ter uma sentença de falência. Ou ele pode defender e depositar. Que daí, caso a defesa não seja aceita, a falência não é decretada. Entenderam? Ficou claro? Muito bem. A competência para uma ação de falência, a competência é sempre da Justiça Estadual. Ainda que a União intervenha no processo. É sempre da Justiça Estadual. Não é federal. Ah, mas tem a União, está interessada também. Não interessa. Mesmo a União sendo uma das credoras, a competência por força da Constituição é da Justiça Estadual. E o foro competente? Foro é comarca. Qual é o foro competente? É o do principal estabelecimento. Principal estabelecimento. O principal estabelecimento aqui é o conceito econômico, tá? Conceito puramente econômico. O principal estabelecimento é o que gera mais dinheiro. É isso. Tem o maior volume de negócios. Não é o maior fisicamente, tá? Porque às vezes o maior fisicamente está gerando menos. O principal estabelecimento é o que tem o maior volume de negócios. Então, não é o critério físico. Não é o critério jurídico ali, é a sede da empresa, não. É a matriz. Não, não é a matriz. O critério não é o jurídico, não é o do domicílio, não é o critério do domicílio, que seria ali a sede, não é o critério do domicílio. Tá? Não é o critério físico, é o maior estabelecimento. Não, é um critério econômico, onde gira mais dinheiro.
Ah, gira naquela... Eles têm um escritorinho ali de 30 metros, mas é ali que gira o dinheiro. Então é ali. É ali naquela comarca que vai correr o processo. É no principal estabelecimento. Entenderam? Resumindo, é isso. Onde gira mais dinheiro, onde tem o maior volume de negócios. Muito bem. A sentença que decreta a falência, ela cabe recurso. Qual é o recurso? Qual é o recurso da sentença que decreta a falência? Agravo de instrumento. Artigo 100 da Lei de Falência. Agravo de instrumento. Sentença que decreta a falência é agravo de instrumento. Agora, a sentença que denega a falência, isto é, que julga improcedente, é a apelação. Quando julga improcedente a ação de falência, é a apelação. Agora, quando decreta a falência, é o agravo de instrumento. Entendeu? Porque está correto, né? Porque quando decreta a falência, o processo não é extinto, né? Pelo contrário, agora que vai continuar, né? A falência começa quando se decreta, né? Porque antes da sentença de falência não existe falência. O que existe é pedido de falência. Antes da sentença existe um mero pedido de falência. A falência ela só começa mesmo com a sentença que decreta a falência. Até então, o que há uma expectativa de falência. Entenderam? Por isso não extinguiu o processo, né? A apelação é a sentença que extingue o processo. Não é isso? Então a sentença que decreta a falência, ela não extingue o processo. Por isso que é o agravo de instrumento. De qualquer maneira, não tem discussão, porque a lei de falência diz expressamente, artigo 100, sentença que decreta falência, agravo de instrumento. Ficou claro? Muito bem. A sentença que decreta a falência tem que fixar o termo legal de falência. Então, na sentença, tem que estar o termo legal de falência. Então, o juiz decreta a falência, fixa o termo legal a partir do dia tal. Na sentença, ele já tem que dizer, fixa o termo legal no dia tal. Ele diz o dia. O que é o termo legal? O termo legal é o período em que presume-se que os negócios realizados nesse período são fraudulentos. Isso que é o termo legal. Presume-se que os negócios que ele praticou dali para frente são fraudulentos. Entenderam? Já vai facilitar para desconstituir esses negócios. Bom, mas qual é esse período máximo? O termo legal é o seguinte, o juiz vai pegar a data do primeiro protesto por falta de pagamento. E ele volta 90 dias. Pode voltar até 90 dias retroativamente do primeiro protesto. Entendeu? Então pega a data do primeiro protesto e o termo legal pode vir até 90 dias para trás. Então o termo legal é isso, até 90 dias do primeiro protesto. Entenderam? É a data do primeiro protesto que vai marcar o termo legal. Muito bem. Na hora da falência também, quando chega a fase do pagamento, tem um credor que recebe na frente de todo mundo. Quem que recebe na frente de todo mundo? É um credor trabalhista, mas não é qualquer trabalhista, não. É o trabalhista de até 5 salários mínimos. 5 salários mínimos. Vencidos nos 3 meses antes da sentença. Esse é o primeiro da fila. 5 salários mínimos, então, é dívida de salário de até 5 salários mínimos, vencidos nos 3 meses anteriores da falência, anteriores à sentença de falência. Vamos pagar primeiro esse, que é o pessoal que ficou trabalhando. Pessoal que é empresa em dificuldade, o pessoal ficou trabalhando. Então, pega os 3 meses anteriores desse pessoal que ficou trabalhando, dívida até 5 salários mínimos, eles são os primeiros. Entenderam? Ficou claro? Claro que depois tem uma ordem de falência, de créditos, aí que é um negócio complicado que não dá para falar aqui. Alguma dúvida até aqui, gente? Vamos falar um pouquinho de sociedade? Falar um pouquinho de sociedade. Sabe a diferença de sociedade de pessoa e sociedade de capital?
Sociedade de pessoa e sociedade de capital? Vocês não vão dizer, pessoa que tem pessoa, capital que tem capital. Não é isso. O que é uma sociedade de pessoa e uma sociedade de capital? A sociedade de pessoa é quando se pode alienar a cota, pode alienar a participação que tem, a sua cota, sem consentimento dos demais sócios. Ou melhor, com consentimento dos demais sócios. Pode alienar só com consentimento dos demais sócios. Isso é uma sociedade de pessoas. Você pode alienar a sua participação societária com consentimento, desde que os demais sócios concordem. Desde que eles concordem. Isso é uma sociedade de pessoas. Quer dizer, eu só vou poder, entre aspas, vender minha cota, né, alienar, ceder minha cota. Só vou poder ceder minha cota para terceiro se os demais sócios concordarem. Essa é a sociedade de pessoa. Não posso botar um estranho. Sociedade de pessoas, resumindo, é isso. Um estranho só se torna sócio se os demais sócios concordarem. Isso que é a sociedade de pessoa. O estranho só entra na sociedade se os demais sócios concordarem. Quais são as sociedades de pessoas? Nome coletivo, comandita simples. Sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples. São sociedades de pessoas. Tá? E sociedade de capital? Sociedade de capital é quando você pode alienar a sua participação para quem você quiser, sem precisar da concordância. Você não precisa da concordância de ninguém. Você simplesmente vendeu a tua participação, alienou sua participação e nem precisou da concordância dos demais sócios. É o caso da SA, Sociedade Anônima, e também da comandita por ações. Entenderam? SA e da comandita por ações. Você tem ações, você vende a hora que você quiser. A sociedade limitada pode ser de capital ou de pessoa. Por isso que se diz que ela é híbrida. Pode ser de capital ou de pessoa. É o contrato social que vai dizer se pode ou não vender a cota, sem autorização. Então a limitada vai poder ser de capital ou de pessoa. Tranquilo, gente? Muito bem. Entenderam a diferença, então? Sociedade de capital e de pessoa? Tudo bem. O que é cláusula leonina? O que é uma cláusula leonina? É uma pergunta que, se cair, todo mundo vai errar, porque ninguém sabe definir direito o que é isso. Cláusula leonina na cláusula abusiva. Não, não é isso. Cláusula leonina não é cláusula abusiva. É exemplo de cláusula abusiva. Cláusula abusiva é o gênero. A leonina é um exemplo, é uma espécie de cláusula abusiva. Então, responder, cláusula leonina é a que é abusiva? Não, não é isso. Cláusula leonina é a que proíbe sócio de participar de lucro. Você vai ser sócio, mas lucro você não participa. Isso é cláusula leonina. Proíbe sócio de participar de lucro. Entenderam? É nula esta cláusula, tá? Essa cláusula é nula. Tranquilo? Uma outra perguntinha aí. Teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Essa todo mundo sabe, né? Desconsideração da personalidade jurídica. Vamos lá. É o fato de o sócio responder por dívidas da sociedade. Diretamente. O sócio responder por dívidas da sociedade. Isso que é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. O sócio responder por dívidas da sociedade. Porque a sociedade é uma pessoa diferente do sócio. Quem responde por dívidas da sociedade é a sociedade, não o sócio. Você monta uma sociedade justamente para você não responder. É a sociedade que responde. Porque ela tem uma personalidade diferente. Sócio é sócio, sociedade é sociedade. Então você montou a sociedade, se der algum prejuízo aí, quem responde é a sociedade, não você. Entenderam? Então a teoria da desconsideração quebra isso. Fala, não, é o fato do sócio responder por dívidas da sociedade. É preciso uma decisão do juiz, preciso um procedimento específico para isso, tá? Precisa um procedimento específico para desconsiderar a personalidade. O juiz não pode, de ofício, querer desconsiderar a personalidade jurídica. Tem um procedimento específico para isso, com ampla defesa.
Daí o juiz vai dar uma decisão desconsiderando a personalidade jurídica. Entenderam? Daí tem a teoria maior e a teoria menor. Vamos primeiro à teoria menor. Teoria menor é o seguinte: para desconsiderar a personalidade jurídica, basta a pessoa jurídica ser insolvente. Basta ela ser insolvente. Se ela for insolvente, eu já posso ir atrás dos sócios. Se ela for insolvente, o sócio já responde. É a teoria menor. Menor porque só exige esse requisito da insolvência. Entenderam? É adotada no Código de Defesa do Consumidor e para fins ambientais também, e na Lei do Meio Ambiente. Danos ambientais. Danos ambientais e Código de Defesa do Consumidor, teoria menor. E a teoria maior? Teoria maior porque existem mais requisitos. Para se desconsiderar a personalidade, exige a insolvência da pessoa jurídica e o envolvimento do sócio no ato fraudulento. O envolvimento do sócio em algum ato fraudulento, algum ato ilícito que a pessoa jurídica praticou. Não basta a pessoa jurídica ser insolvente. É preciso que o sócio também esteja por trás de algum ato ilícito, de alguma fraude que a pessoa jurídica praticou. É a teoria adotada no Código Civil. Entenderam, gente? Entenderam a diferença? Teoria maior, teoria menor? Entenderam? Tranquilo? Muito bem. Então é isso. Vamos fazer agora a revisão de direito empresarial, então terminamos. Vamos fazer agora a revisão de direito constitucional. Direito constitucional. Tudo bem. O que é constitucionalismo? O que vem a ser constitucionalismo? Bom, constitucionalismo, na verdade, é uma vertente do iluminismo. Tá? O constitucionalismo, na verdade, é um movimento que visou limitar os poderes do Estado através da Constituição. Isso que é o constitucionalismo. Um movimento que surgiu na época que tinha muito abuso, absolutismo, surgiu um movimento dizendo: vamos limitar o poder do Estado através de uma Constituição escrita e democrática. É isso. Uma Constituição escrita e democrática, com a participação do povo, para limitar o poder do Estado. Tranquilo? Muito bem. Qual a diferença entre Constituição liberal e Constituição social? A Constituição liberal é quando o Estado não intervém, o Estado é mínimo, o Estado não intervencionista, ele não intervém em muitas coisas. É um Estado mínimo. A Constituição liberal é a que cuida basicamente dos poderes e dos direitos das pessoas. Isso é uma Constituição liberal. Ela cuida de pouca coisa. É o Estado não intervencionista. É fazer uma Constituição mais enxuta, para cuidar apenas de poder. Poder, governo, em suma, para cuidar de assuntos ligados ao poder e aos direitos individuais das pessoas. Isso é uma Constituição liberal. Já a Constituição social é o Estado intervencionista. Quer dizer, além de cuidar de poder, de direitos, ainda o Estado fica palpitando em outras matérias. O Estado ainda disciplina direitos de trabalhadores, o Estado disciplina, então, direitos sociais, disciplina a ordem econômica, disciplina a cultura. Isso é uma Constituição social, onde o Estado também passa a disciplinar, a disciplinar a ordem econômica, social, cultura. Em suma, é isso. Tranquilo? Entenderam a diferença? Constituição liberal e social. Constituição liberal, então, é o Estado não intervencionista. Basicamente, cuida do poder e dos direitos individuais. A Constituição social é o Estado intervencionista.
vai cuidar poder, direitos individuais e de outras coisas ainda. Ordem econômica, ordem social, direitos dos trabalhadores, cultura, educação. Começa o Estado a disciplinar outras coisas. Entenderam? A nossa Constituição é social, né? Que palpita em muita coisa, né? Muito bem. O que é o princípio da reserva do possível? Já ouviram falar nisso? Nunca ouviram falar? Princípio da reserva do possível. O princípio da reserva do possível significa o seguinte: a concretização dos direitos sociais que a Constituição prevê está condicionada à existência de verba pública. Isso que é o princípio da reserva do possível. Porque a Constituição, você olha lá, prevê uma série de direitos, não é isso? Não é isso? Só que para concretizar, quantos direitos que não estão concretizados na Constituição, não é isso? Tem mais direito não concretizado do que concretizado, né? Então, o princípio da reserva do possível é vamos fazer o que é possível, né? Significa a concretização de todo esse blá, blá, blá que a Constituição prevê, esses direitos todos aí que a Constituição prevê, essas diretrizes, está sob a condição de ter verba disponível. Porque se não tem verba, você não vai poder mover uma ação contra o Estado, porque o Estado não concretizou esse direito aqui. Daí o Estado vem com essa defesa, reserva do princípio possível. Não dá para fazer. Não posso. Então essa é uma defesa típica aí de fazenda pública. Agora, entende-se que esse princípio, por mínimo essencial, essa desculpa não serve, tá? Quando se tratar do mínimo essencial, não vai poder querer invocar esse princípio da reserva do possível por mínimo essencial. Então, por exemplo, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra o município querendo creche para criança. Pelo menos uma na cidade, pelo menos uma creche para criança. Não é querer a reserva do possível, não é possível isso. Que tem que ter as prioridades também. Então, pelo menos o mínimo essencial. Então, esse princípio da reserva do possível, ele não vai poder ser invocado para aquele mínimo essencial. Entenderam? Mesmo porque os direitos da criança têm que ter prioridade absoluta, que é o que diz a Constituição, né? Princípio da prioridade absoluta da criança, dos direitos da criança e do adolescente. Se é prioridade absoluta, se tem verba para construir asilo ou para construir uma creche, em primeiro lugar o asilo, ou melhor, em primeiro lugar a creche. Em primeiro lugar a creche. Se a verba só dá para construir creche ou asilo, uma coisa ou outra, em primeiro lugar a creche. Que a prioridade absoluta é para a criança. Em primeiro lugar. Então, esse quando se move uma ação civil pública, o Ministério Público vai xeretear lá no orçamento. Ministério Público, Defensoria Pública, ou alguma associação que mova ação civil. Eu quero saber, o dinheiro está indo para onde? Quer dizer, não está construindo a creche por quê? Está onde está indo o dinheiro? Ah, está indo para construir uma escola. Não, em primeiro lugar a creche para a criança, depois a escola. Que a prioridade absoluta é para a criança. Entenderam? Muito bem. Constituição rígida, super rígida, flexível e semi-rígida. O que é uma Constituição rígida? Bom, vamos falar primeiro, para vocês entenderem. Eu vou falar primeiro da Constituição flexível, para vocês entenderem melhor. Constituição flexível é a que pode ser alterada por lei ordinária. É uma Constituição que não tem superioridade hierárquica. Não tem superioridade hierárquica porque uma lei altera. Quer dizer, está no mesmo patamar de uma lei. Isso é uma Constituição flexível. Entenderam? Uma Constituição rígida é a que só pode ser alterada por normas constitucionais, por emenda constitucional. Isso é uma Constituição rígida. Só pode ser modificada por emenda constitucional. Quer dizer, uma lei não pode alterar. Entenderam? E uma Constituição semi-rígida? Semi-rígida, alguns
artigos podem ser alterados por lei ordinária e outros artigos por emenda constitucional. Isso é uma semi-rígida. Alguma coisa pode ser alterada por lei ordinária e outras coisas por emenda constitucional. Nós já tivemos uma semi-rígida. Constituição do Império. Constituição do Império de 1824 era uma Constituição semi-rígida. Flexível nunca tivemos. A nossa Constituição, Constituição Cidadã de 88, ela não se enquadra em nenhuma dessas classificações aí, a rigor. Embora alguns digam, ela é rígida, não. Ela é super rígida. Numa classificação ainda mais específica, ela é super rígida. É acima de rígida. O que é uma Constituição super rígida? Super rígida é aquela que só pode ser alterada por emenda constitucional e algumas matérias não podem ser alteradas nem por emenda. Isso é super rígida. Só pode ser alterado por emenda, mas algumas matérias nem por emenda, que são as chamadas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, de pedra, que é aquilo que não pode ser alterado. Por isso que os constitucionalistas, alguns, vocês vão encontrar livros classificando como rígida. Vocês vão encontrar livros classificando como rígida. Os livros mais antigos, tá? Os mais antigos vão classificar como rígida. Os constitucionalistas mais modernos estão falando em super rígida. Tá? Uma classificação mais recente. Claro que se cair no exame, não tiver a opção da super rígida, se não tiver a opção da super rígida, vocês vão na rígida. Agora, se tiver a opção da super rígida, vocês vão na super rígida. Tranquilo? Muito bem. O que é o poder constituinte derivado decorrente? Poder constituinte derivado decorrente. Sabe o que é? O que é? Cuidado, não estou falando poder constituinte derivado, hein? Estou falando poder constituinte derivado decorrente. Decorrente, isso. É o poder que tem os Estados-membros de elaborarem suas constituições. Isso que é o poder derivado decorrente. Se for só derivado, é o poder de alterar a Constituição e tal. Mas derivado decorrente, se aparecer essa palavrinha decorrente, é o poder que tem os Estados-membros de elaborar as suas próprias constituições. Muito bem. O que é princípio constitucional sensível? Essa pergunta sempre cai também. O que é um princípio constitucional sensível? Alguém sabe? Sensível. Princípio constitucional sensível é o que, se for violado, cabe a intervenção da União nos estados ou da União no Distrito Federal. Isso que é o princípio constitucional sensível. Se for violado, cabe intervenção federal. É o artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Tá? Se for violado esse princípio constitucional sensível, cabe intervenção. Essa intervenção federal, como que vai ser essa intervenção federal aí? É preciso uma ação direta de inconstitucionalidade, chamada ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que é movida no STF. E o único que pode movê-la é o PGR, Procurador-Geral da República. Tá? Ação direta de inconstitucionalidade interventiva, quando se viola princípios constitucionais sensíveis. Só o Procurador-Geral da República que vai poder mover essa ação. Legitimidade exclusiva. Depois vem o que são princípios constitucionais extensíveis. Extensíveis. Princípios constitucionais extensíveis. Então, cuidado, o sensível é o que gera intervenção federal. Agora, o extensível, princípios constitucionais extensíveis, são os seguintes. As normas da Constituição sobre a organização da União se aplicam também para a organização dos estados e dos municípios e do Distrito Federal. Então, as normas que cuidam da organização da União se aplicam por simetria
Pode também usar essa expressão, princípio da simetria. O princípio da simetria é isso, princípio constitucional extensivo ou da simetria. Quer dizer, as normas que organizam a União se aplicam também aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios. Por exemplo, é reproduzir o modelo, entendeu? Isso que é o princípio da simetria, princípio extensivo, é reproduzir o modelo, que a Constituição prevê um modelo para a União. Vai fazer a Constituição estadual, tem que reproduzir o modelo. O município vai fazer a sua lei orgânica, tem que reproduzir o modelo. Quer dizer, o mesmo sistema que organiza a União, vamos reproduzir para organizar o Estado, vamos reproduzir para organizar o município. Esse é o princípio da simetria, ou extensivo. Então, por exemplo, lei que cria tributo, lei para criar tributo federal. Lei para criar tributo federal, a competência é exclusiva do presidente da República, o projeto de lei. Para criar um tributo, um deputado não pode apresentar um projeto de lei para criar tributo. Para criar tributo, o projeto de lei tem que ser do presidente da República. Tributo federal. Criação de tributo federal, só o presidente pode apresentar projeto para criar tributo. Bom, então e se for um tributo estadual? Só o governador. Entenderam? E se for um tributo municipal? Só o prefeito. Isso é o princípio extensivo. Então vamos copiar o modelo. Entenderam? Tá? Guarde esse exemplo. Muito bem. Recepção. Já ouviram falar em recepção? Vejam só. A nossa Constituição é de 1988. A nossa Constituição não prevê decreto-lei. Mas vocês sabiam que o Código Penal é um decreto-lei? O Código de Processo Penal é um decreto-lei? Tem milhares de decretos-leis. Entenderam? Bom, mas a Constituição não prevê decreto-lei mais. Não existe mais decreto-lei. Não é isso? O que é o princípio da recepção? Recepção é o seguinte, é preservar as normas anteriores, preservar as leis anteriores à Constituição, que são materialmente compatíveis. Materialmente incompatíveis, embora a forma não seja mais prevista. Embora a forma não seja mais prevista. Isso que é a recepção. É um fenômeno de preservação das leis que existiam antes da Constituição, cuja matéria é compatível, a matéria é admitida. A forma não. Então, vamos preservar. Bom, essa forma não existe mais, mas não tem problema. Não existe mais decreto de lei, mas e a matéria? Existe? Existe. Então, ok. Recepção é isso, vamos receber. Vamos receber as leis anteriores, ainda que sejam incompatíveis formalmente. Formalmente não se admite mais dessa forma. Por exemplo, o Código Tributário Nacional, quando ele foi baixado, acho que em 1965, 66, 65, quando ele foi baixado foi lei ordinária. Era uma lei ordinária. Bom, mas não pode, a Constituição diz que tem que ser lei complementar. Bom, mas recebeu. A forma mudou a forma. Quando muda só a forma, aceita-se. Isso que é a recepção. Lembro desse exemplo do Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária. Hoje exige lei complementar, mas o código está aí. Porque foi recepcionado. Entenderam? Quer dizer, a matéria é compatível e a forma é incompatível, então vamos receber. Agora, se a matéria for incompatível, daí não recebemos mais. Se a matéria for incompatível, não recebemos mais. Daí não recepciona. Não recepciona. Leis anteriores incompatíveis. Leis anteriores incompatíveis. Por exemplo, imaginemos, antes da Constituição de 88, veja a moleza que era, antes da Constituição de 88. Pessoa casada não podia ser réu em ação de investigação de paternidade. Antes da Constituição de 88. Pessoa casada não podia ser perturbada. Os filhos que tinham fora do casamento não podiam ser investigados. Não podia ser réu em ação de investigação. Entenderam?
Bom, mas daí com a Constituição de 88, essa matéria é incompatível. Não dá mais para pensar dessa forma. Então daí não é recebido. Então cuidado, a recepção. Se a matéria passa a ser proibida pela Constituição, as leis não são recebidas. Se a matéria se torna incompatível, o conteúdo, se o conteúdo for incompatível, não recebe. Agora, se o conteúdo for compatível, mas a forma não, daí recebe. Entenderam? Então a recepção é isso. Vamos receber as leis anteriores em que o conteúdo é compatível, ainda que a forma não seja. Ainda que a forma não seja. Entenderam? Por isso que quando a lei anterior à Constituição, cuja matéria é incompatível, você usa a terminologia lei não recepcionada. Você não usa a terminologia lei inconstitucional. Você não pode falar em lei inconstitucional se ela é anterior à Constituição. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade, para lei anterior à Constituição. Porque daí não é inconstitucionalidade, é não recepção. Alguns falam não recepção, outros em revogação. A linguagem mais técnica é não recepção. Ficou claro isso, gente? Ficou claro? Agora, e desconstitucionalização? O que vem a ser? Pois não. Não, a recepção pode ser total ou parcial. Pode ser total ou parcial, precisa ver, né? Porque às vezes, materialmente, esse trecho é incompatível, mas o outro é compatível, então pode ser. A lei tem vários artigos, né? Às vezes recepciona não todos os artigos. Desconstitucionalização é o fato de uma norma constitucional ser recebida como lei ordinária com o advento de uma nova Constituição. Quer dizer, o que estava na Constituição anterior vai continuar, mas não mais como Constituição, mas como lei. Isso que é uma desconstitucionalização. Quer dizer, o que estava na Constituição anterior continua não como Constituição, mas como lei. Isso que é uma desconstitucionalização. Transformar uma norma constitucional em lei ordinária. É possível? É possível com cláusula expressa. Se a Constituição disser assim, olha, a norma do artigo anterior da Constituição vai continuar como lei ordinária. É possível mediante cláusula expressa. Só mediante cláusula expressa. Tranquilo? Muito bem. Já ouviram falar em normas constitucionais de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada? O que é uma norma constitucional de eficácia plena? Norma constitucional de eficácia plena é a que produz efeitos imediatos e integrais, sem precisar de uma lei que a regule, que a regulamente. Isso é uma norma constitucional de eficácia plena. Quer dizer, ela vai produzir efeitos imediatos, integrais, e não precisa de uma lei regulamentando. Não precisa de uma lei que regulamente. Isso é uma eficácia plena. Por exemplo, quem nasce no território brasileiro é brasileiro nato. Então tem um artigo da Constituição que diz isso. Toda pessoa que nascer aqui em território brasileiro é considerado brasileiro nato. É uma norma de eficácia plena. A maioria das normas acaba sendo de eficácia plena. Quer dizer, já aplica imediatamente, não precisa de regulamentação. Agora, a norma de eficácia limitada, norma constitucional de eficácia limitada, é a que precisa ser regulamentada por lei. Precisa ser regulamentada por lei. Isso é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ela precisa ser regulamentada. Exemplo, artigo 153, inciso 7º, que é o imposto sobre grande fortuna, diz: lei complementar poderá prever o imposto sobre grande fortuna. Lei complementar poderá regular o imposto sobre grande fortuna. Isso é uma norma constitucional de eficácia limitada. Limitada. Porque, bom, não existe um imposto sobre grande fortuna, precisa de uma lei ainda. É aquela que precisa de uma lei. Para regulamentá-la, precisa de uma lei.
Entenderam? A Constituição só autoriza a lei a regulamentar. Ninguém sabe ainda como é esse imposto, porque não surge a lei, não tem a lei, então ninguém sabe o que é esse imposto. Entenderam? Que é algo que deveriam criar, né? Porque que demora é essa para criar esse imposto? A Constituição já está aí há quantos anos, né? E não vem esse imposto? Não é isso? Que absurdo é esse? Já tinham que regulamentar isso aí, imposto sobre grande fortuna. Quem tem mais tem que pagar mais. Não? Tinha que ter isso aí. Num país com distribuição de renda tão desigual, não é isso? Era uma maneira de trazer um equilíbrio aí para distribuir melhor as rendas, né? E temos ainda norma constitucional de eficácia contida. Contida é aquela em que a lei pode restringir a eficácia de uma norma constitucional. A lei pode restringir, reduzir a aplicação de uma norma constitucional. Reduzir a incidência de uma norma constitucional. É isso. A lei pode reduzir a incidência. Então, tem um artigo na Constituição, artigo 5º, que diz: é livre a liberdade de trabalho, salvo nos casos previstos em lei. É livre a liberdade de trabalho, salvo nos casos previstos em lei. Significa que a lei pode impor requisitos. Então, imaginemos, surgiu uma nova profissão. Se surgiu uma nova profissão aí no mercado, se não tem lei, qualquer um pode exercer. Se não tem lei, significa que qualquer um exerce. A partir do momento que surgiu uma lei, daí regulou. Daí a lei pode restringir. Entenderam? Por exemplo, para exercer advocacia, tem requisitos. Tem requisitos para o sujeito exercer advocacia, né? Tem que ser bacharel, tem que passar no exame de OAB. Mas nem sempre foi assim. Sabiam disso? Nem sempre foi assim. Se você voltar lá atrás no tempo, tinha os chamados rábulas. Já ouviram falar? Rábulas. Rábulas eram pessoas que não eram formadas em direito, mas podiam exercer advocacia. Mesmo sem ser formado em direito, eram chamados rábulas. Tá? Meu avô foi dentista e não tinha diploma. Porque na época dele não precisava de diploma. Não precisava de diploma para ser dentista. Ele era um prático. Isso aí, nos anos 20, 30. Entenderam? Ele era um prático. E arrancava bem dente. Ele era um dentista bom. Mas não tinha diploma, nunca fez nenhum curso para ser dentista. Nunca fez nenhum curso para ser dentista. E tinha consultório, tinha direito adquirido. Porque quando veio a lei regulando a profissão, ele tinha direito adquirido. Não é isso? A lei não pode retroagir para violar direito adquirido, porque ele já está exercendo. Não é isso? Então, tem essas discussões. É uma lei, então, norma constitucional de eficácia contida. Não teve discussão, para ser jornalista precisa ser diploma. Precisa ter diploma para ser jornalista. Não é isso? Tem lei regulando? Tem lei exigindo diploma? Não. Então, qualquer um pode ser jornalista. Não tem lei regulamentando. Não foi assim que o STF decidiu? O STF decidiu essa questão. Dizer, não, para ser jornalista não precisa ter diploma, não precisa ter faculdade. Para ser jornalista não precisa ter faculdade de jornalismo, que não tem lei regulando isso aí. Entenderam? E ainda que houvesse lei regulando, seria de discutível constitucionalidade, por violação da liberdade até de expressão. Não? Então, uma outra norma de eficácia contida, que diz, o civilmente identificado é o que tem RG, tem algum documento de identificação, o civilmente identificado não pode ser identificado criminalmente, salvo nos casos expressos em lei. Tem uma norma de eficácia contida. Quer dizer, o civilmente identificado não pode tocar o piano, que seria a identificação datiloscópica, identificação criminal. Mas a Constituição diz, salvo nos casos expressos em lei. Então, autoriza a lei a restringir esse direito constitucional.
É uma norma de eficácia contida. Então, norma de eficácia contida é quando a lei, a Constituição autoriza a lei a restringir um direito constitucional. A própria Constituição autoriza a lei a restringir um direito constitucional. É livre a liberdade de trabalho. A liberdade de trabalho, de profissão, é livre. Quer dizer, mas a Constituição autoriza a lei a restringir. A lei a impor requisitos. Entenderam? É uma norma de eficácia contida. Quando a Constituição autoriza a lei a impor requisitos. Bom, vamos falar um pouquinho de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade de uma lei com a Constituição Federal. Isso é o controle de constitucionalidade. Vamos verificar a compatibilidade, se essa lei é ou não compatível com a Constituição Federal. Muito bem, nós temos o controle preventivo e o repressivo. Sabe a diferença? Isso, vamos lá. O preventivo é aquele controle que é feito antes da lei entrar em vigor. Certo? E o repressivo é feito quando a lei já entrou em vigor. Quer dizer, antes da lei entrar em vigor, vamos fazer um controle para ver se ela é constitucional ou não. Preventivo. Ela já entrou em vigor, passou. Agora vamos fazer o repressivo. Repressivo é quando a lei já entrou em vigor. Então é para, vamos dizer, um controle para tirar a lei. Muito bem. Então o controle preventivo. Quem que faz o controle preventivo? Nós temos aí, o controle preventivo é feito antes da lei entrar em vigor, não é isso? O Poder Legislativo faz, não faz? Faz quando veta um projeto de lei por motivo de inconstitucionalidade. Veta não, quando não aprova um projeto de lei por motivo de inconstitucionalidade. Todo projeto de lei, obrigatoriamente tem que passar por uma comissão parlamentar chamada Comissão de Constituição e Justiça. Todo projeto de lei, antes do plenário votar, antes do plenário ir lá para o Congresso Nacional votar, tem que ir para essa Comissão de Constituição e Justiça, que é formada por parlamentares. E essa comissão é que analisa se o projeto é ou não constitucional. Se a comissão dá um parecer é inconstitucional, o projeto já morreu ali. Nem vai para o plenário. Então tem um controle preventivo ali feito pelo Poder Legislativo. Feito nessa comissão, guarda essa aí, hein? Comissão de Constituição e Justiça. Entenderam? Já barrou o projeto ali. E nem vai para o plenário, nem vota. Que já ficou ali na comissão por inconstitucionalidade. Então, o Poder Legislativo faz o controle preventivo. E o Poder Executivo faz o controle preventivo? O Presidente da República faz o controle preventivo quando ele veta, o veto jurídico. Veto jurídico é quando ele veta o projeto por motivo de inconstitucionalidade. Quer dizer, o projeto de lei foi aprovado no Congresso e o presidente vetou. Veto jurídico, por motivo de... Que ele pode vetar o veto político, entendendo, não é conveniente. Ou veto jurídico, quando ele diz, é inconstitucional. Então ele faz o controle preventivo. Entenderam? E o Poder Judiciário pode fazer controle preventivo? O Poder Judiciário pode fazer um controle preventivo de inconstitucionalidade? Quer dizer, a lei é um projeto de lei, nem tem lei ainda, é um projeto de lei. O Poder Judiciário pode barrar projeto de lei? Pode barrar projeto de lei? Pode sim. Pode. Pode. O STF admite. Mandado de segurança interposto por deputado ou senador. Mandado de segurança interposto por deputado ou senador para barrar projetos de lei, que violam cláusula pétrea, ou que violam normas procedimentais. Regras do regimento ali, normas procedimentais. Então, é o mandado de segurança interposto por deputado ou senador, dizendo, ó, no Supremo Tribunal, tá? No STF. Mandado de segurança no STF para barrar projeto de lei. O STF admite, sim. Então é um controle preventivo. Então o Poder Judiciário nunca pode fazer controle preventivo. Pode sim.
Pode sim. A jurisprudência do STF admite mandado de segurança. Então imaginemos um projeto de lei para instituir pena de morte. Cabe mandado de segurança, que está querendo violar a cláusula pétrea. Entenderam? Um projeto de lei para violar a federação. Ou mesmo um projeto de emenda constitucional para violar a federação. Não pode, é cláusula pétrea. Como vai ter projeto de emenda para violar a federação? Então cabe mandado de segurança para barrar já isso aí. Projeto de lei para criar tributo. Um deputado apresenta projeto de lei para criar tributo. Olha, não pode, legitimidade exclusiva do presidente. Então já barra logo isso aí, mandado de segurança. Entenderam? Então é possível sim o controle preventivo aí pelo Poder Judiciário. Agora o controle repressivo. Controle repressivo. É quando já entrou em vigor. Controle repressivo, em regra, é feito pelo Poder Judiciário. Em regra, é feito pelo Poder Judiciário, que vai declarar a lei inconstitucional. Mas o Poder Legislativo pode também fazer esse controle repressivo? O Poder Legislativo pode fazer esse controle repressivo? Tem uma hipótese, que diz o seguinte, é cabível, artigo 49, inciso 5º. Cabível decreto legislativo. Decreto legislativo é um decreto baixado pelo Congresso, tá? Decreto legislativo para sustar um ato normativo do presidente da República. Para sustar um ato normativo do presidente da República que extrapolou os poderes regulamentares. Então é cabível um decreto legislativo aí. Essa pergunta sempre cai também, viu? Sempre cai isso. Decreto legislativo para sustar atos normativos, quer dizer, o presidente está baixando uns atos normativos aí, extrapolando. O presidente está exagerando aí. Está metendo os pés pelas mãos e invadindo competência. Daí cabe um decreto legislativo para sustar, para barrar. Mesmo já tendo entrado em vigor, esse ato do presidente, é cabível um decreto legislativo. Entenderam, gente? Ficou claro? Muito bem. Bom, o controle judicial de constitucionalidade. Controle judicial de constitucionalidade aí. Que é o controle, vamos falar um pouquinho do controle repressivo judicial, exercido pelo Poder Judiciário. Nós temos o controle aberto, né? Controle aberto e o controle fechado. Não é isso? Controle aberto e o controle fechado. Muito bem. Vamos lá. O que é esse controle concentrado ou aberto? Concentrado ou aberto é quando se move uma ação com um propósito específico de discutir a constitucionalidade. Se move uma ação específica para isso. Isso é o controle concentrado. Quando se move no Supremo Tribunal Federal, uma ação que não tem uma lide, não tem um caso concreto. Uma ação que não tem um caso concreto. Está movendo uma ação só para discutir a inconstitucionalidade. É a chamada ação direta de inconstitucionalidade. Você move uma ação, ação direta de inconstitucionalidade, só para declarar a inconstitucionalidade. Não tem caso concreto, você não discute caso concreto. Você só move uma ação para discutir a inconstitucionalidade. É evidente que não é qualquer um que pode mover. Essa ação só pode ser movida pelas pessoas do artigo 103 da Constituição. Tá? Mas aí não tem caso concreto nenhum. Certo? É o controle concentrado. E o controle difuso? O que é o controle difuso? Ou concreto? O difuso ou concreto é quando numa ação judicial em que existe um caso concreto, existe autor, réu em um caso concreto, decide-se que a lei é inconstitucional. Decide-se que uma determinada lei é inconstitucional. Isso que é o controle difuso. Quer dizer, numa ação de cobrança entre A e B,
decidiu que aquela lei é inconstitucional. Isso é o controle difuso. Então, o controle difuso, existe um caso concreto. A inconstitucionalidade não é pedido aí, é fundamento, é causa de pedir. A inconstitucionalidade é uma causa de pedir da ação ou um fundamento de defesa. Entenderam? Quer dizer, você move uma ação contra o Estado para dizer que aquele de inexigibilidade de imposto. Então, o pedido o imposto é inexigível. E o fundamento, a lei é inconstitucional. Então, existe um caso concreto e você colocou como causa de pedir a inconstitucionalidade. Não é o pedido, é a causa de pedir. É o fundamento. Ou então você é réu numa ação, estão te cobrando o imposto, você alega, não, mas essa lei é inconstitucional. Você alega na contestação. Então, o controle difuso, existe o caso concreto, o autor alega que a lei é inconstitucional como causa de pedir, ou então o réu na contestação alega que a lei é inconstitucional como fundamento de defesa, fundamento da contestação. Esse é o controle difuso. É diferente do controle concentrado lá, quando o Procurador-Geral da República move uma ação e o pedido é declarar essa lei inconstitucional. No MADIM, ação direta de inconstitucionalidade, o pedido já é para declarar a lei inconstitucional. Entenderam? Agora, quando existe um caso concreto, o pedido não pode ser para declarar uma lei inconstitucional. Quando existe o caso concreto, você não pode formular pedido para declarar a lei inconstitucional. Você pode pedir para a lei ser inconstitucional, não no pedido, na causa de pedir. Ou na contestação, mas não é o pedido. Por isso, se perguntarem, numa ação civil pública, é possível ação civil pública para declarar a lei inconstitucional? É possível ação civil pública com o pedido de declarar a lei inconstitucional? Resposta, não. Porque às vezes você vê promotor movendo ação civil pública pedindo para declarar a lei inconstitucional. Não pode. Você já está pacificado. Ele pode colocar como causa de pedir, não como pedido. Que para declarar uma lei inconstitucional precisa de uma decisão, como pedido, no pedido é só em ação direta de inconstitucionalidade. Agora, como causa de pedir, daí sim. Entenderam? Nesse controle difuso, qualquer juiz e qualquer tribunal pode declarar a lei inconstitucional. Qualquer juiz substituto. Controle difuso. Quando existe um caso concreto entre A e B, qualquer juiz, para decidir, vai poder declarar a lei inconstitucional. Entenderam? Ficou claro isso, gente? Agora imaginemos o seguinte, olha. O Supremo Tribunal Federal tem quantas turmas? Tem 2 turmas lá no Supremo Tribunal Federal. Tem 2 turmas, a primeira turma e a segunda turma. A primeira turma do STF, numa ação que tem um caso concreto. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal, numa ação entre A e B. Uma ação que tem um caso concreto. Pode declarar uma lei inconstitucional? Primeira turma do STF pode declarar uma lei inconstitucional numa ação que tem um caso concreto? Controle difuso. No controle difuso, pode declarar uma lei inconstitucional? Sim ou não? O juiz substituto pode. O juiz substituto pode declarar uma lei inconstitucional, tá? Num caso concreto, o juiz substituto para decidir declarar é inconstitucional. Como fundamento da sua sentença. Qualquer juiz pode como fundamento da sua sentença. Agora estou falando em tribunal, e estou falando no Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do STF, ou a segunda, pode declarar uma lei inconstitucional? Resposta, não. Não pode. O juiz substituto pode. A primeira turma do STF sozinha não, a segunda turma sozinha não. Uma Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo não pode também. Uma Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça não pode. Por quê? Porque existe o que se chama de reserva de plenário. Já ouviram falar nisso? Reserva de plenário, que significa, no controle difuso, no âmbito do tribunal, só o tribunal pleno ou órgão especial é que pode declarar a lei constitucional. Só o tribunal pleno ou órgão especial. Tribunal pleno ou órgão especial que pode declarar uma lei inconstitucional por maioria absoluta. Por maioria absoluta.
Está na Constituição isso. Então, veja, um juiz substituto de primeiro grau pode declarar a lei inconstitucional no controle difuso. Agora, quando a questão chega no tribunal, então, o teu processo está lá na 4ª Câmara do Direito Privado. Essa 4ª Câmara não pode declarar uma lei inconstitucional. Se surgir a questão da inconstitucionalidade, essa 4ª Câmara não vai poder declarar. Para declarar tem que ser o tribunal pleno ou o órgão especial. Por isso que o STF, uma turma não vai poder declarar. Porque para declarar uma lei inconstitucional tem que ser o pleno. Lá no Supremo no Tribunal Federal tem que ser o pleno do STF. Entenderam? Ficou claro? Tranquilo, gente? Então é isso. Acabamos. Boa sorte para todos aí. Pois não, amigo? Como? Não, o controle concentrado, que seria a ação direta, sim, é a competência do plenário. Plenário, sem dúvida. Plenário do STF. Bom, gente, boa sorte para todos, tá? E espero que todos aí sejam aprovados, tá? Daí teremos também aí a segunda fase, em várias disciplinas, pela internet, nas unidades telepresenciais do curso FMB, né? E também modalidade presencial, que vai ser na unidade Paraíso, tá? Então aí, quem quiser fazer a segunda fase, está convidado, tá? Boa prova para todos. Tá? Até mais.